Gente, olha, nós aqui de novo, é da nossa conta esse podcast aqui que traz informação, verdade, que ocorre aqui dentro da Associação Comercial da Bahia, Bicentenária, e hoje eu estou com a nossa vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, amiga pessoal, minha querida Rosema Blaquini. Bacchini Maluf. Ela vai explicar um pouquinho sobre o sobrenome dela para a gente aqui, né? A gente sabe que é graduada em administração de empresa, pós-graduada em marketing, empresária, sócia, diretora do Shopping Bahia Out Center desde 1997. Desde 2000 atua no fortalecimento da cultura associativista e empresarial com foco nas micro e pequenas empresas, que é o foco da CACB, da Associação Comercial da Bahia. Aliás, é o foco de todo empreendedor brasileiro. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, e quer voto, a gente tem que fortalecer os micros, pequenos e médios empreendedores do Brasil. Vice-presidente de Jafre da Bahia, membro do Conselho Deliberativo da CDL Salvador e do Conselho Administrativo da Fundação Irmã Dulce. Minha amiga, é tempo. Secretária da Ordem Pública de Salvador, de 2013 a 2016. Secretária de Cultura, Turismo e Desenvolvimento de Boa Vista do Tupim, 2013 a 2024, né? Foi. Fica perto de onde, Tupim? Fica no Circuito Diamante, Chapada Diamante, Diamantina. Nós Diamantina. montamos essa secretaria. Maravilha. Em 2022, fundou a Câmara Brasileira da Mulher Empreendedora. Aí todo mundo conhece ela. Falou em mulher, aí Alcema, do Comércio e Serviço da CNC, Confederação Nacional do Comércio. Rosema, minha amiga, seja muito bem-vinda. Você sabe que estamos juntos aqui nessa luta, É, não só como empresários, né, que essa é a nossa parte da veia, empreendedor, empresário, mas também aqui no associativismo, que a gente acha fundamental. Se a gente quer transformar a nação, a gente precisa se associar. sem Seja dúvida. bem-vindo. Você. Obrigada, agradecer o convite de estar aqui no podcast com uma pauta muito importante, principalmente para a micro e pequena empresa e para o Brasil como um todo, e trazendo essa questão do debate, das reflexões e do fortalecimento do associativismo empresarial e do protagonismo da mulher empreendedora. Pronto, então essa aí é a nossa pauta. A gente vai falar em mulher. Eu tenho, Rosema, eu tenho rodado aí, né? Eu tenho, agora que assumi a federação da FACEB, Federação de É, Associações Comerciais, e tanto Isabela, nossa presidente aqui da Bicentenária Associação, tem rodado muito. Eu também comecei a rodar, eu não tenho nem 2 meses ainda que eu estou à frente da federação, né? certo. Mas essa semana, então, eu estava em Itabuna, de Ilhéus, Ilhéus depois Conquista, aí vendo a realidade. Semana passada estivemos em Luiz Eduardo Magalhães, estivemos com o presidente de Luiz Eduardo de Barreira, e aí quando a gente vai, se encontra os outros É, presidentes também. E as mulheres estão dominando o mundo, mas aqui no Brasil e nas associações é brincadeira, é, né? Tem um CEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empresária e eu acho cultura, por isso tem o C no é. final, e é presidida pela Ana Cotaide, pelo trabalho belíssimo. E aqui na Bahia também a gente tem desenvolvido bastante esse trabalho. E aí a gente precisa até, a minha ideia é dentro das associações comerciais do interior, que já tem ela funcionando, e a gente tem mulheres espetaculares, especiais nos municípios fazendo um bom trabalho. Minha ideia é que depois a gente veja uma coordenadora, mas que depois elas próprias escolham entre elas qual seria a que melhor vai ter tempo. Você sabe que associativismo, a gente precisa de tempo, né? Correto. É um voluntário, um trabalho voluntário. Voluntário, não Não tem tem grana, tem remuneração. remuneração. Então, para a gente que tem negócio, e o negócio precisa da gente, É, apesar de eu dizer que não concorre cidadania é uma coisa, não concorrer cidadania com o trabalho é uma coisa. Cidadania está presente em cada um de nós. Eu falo, mas a dedicação para fortalecimento do associativismo, isso, com voluntariedade, isso a gente precisa estar bem já preparado correto. para poder saber que esse tempo todo tem que se doar. É muito mais do que só a É, consciência de cidadania, entendeu? Agora, o nosso papo aqui, minha amiga, é sobre as taxas, né, das famosas blusinhas que falam, né, é. que são acima de A 50 taxa da dólares, blusinha. né, dos 50 dólares. E eu queria que você, como conhece o micro e pequeno empresário, tem um outlet, um shopping, né, exatamente de out center, ali no subúrbio No de Salvador, no Uruguai. Uruguai,
queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O que é que você acha? Qual é o seu posicionamento? Que eu vou dar minha opinião também, tá? Certo, Mas fala, Marco, certo. vamos começar. Na verdade, eu vejo da seguinte forma: a gente falar da taxa da blusinha, você não pode falar da taxa sem ter um contexto, um olhar sobre a sociedade, sobre o mundo dos negócios. Nós estamos falando do Brasil, onde 99% das empresas são formadas por micro e pequenos empresários. Isso significa que muitas empresas familiares, muitas empresas com faturamento baixo, muitos MEIs, e que a pequena empresa, eu diria que ela tem um papel social no Brasil. Eu não vou falar do mundo, mas no Brasil a pequena empresa tem um papel social, porque é quem mais gera postos de trabalho, é quem mais gera ocupação hoje na sociedade. Com o fim da taxa das blusinhas, o que acontece? Uma concorrência desleal. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que nós devemos levar em conta. Nós não estamos falando em uma ação protecionista. Nós estamos falando em dar condições de competitividade igual, tanto para quem produz nacionalmente, como para quem está produzindo fora. O que não acontece hoje. Então, nós temos um segmento que, para mim, tem um papel social, por ser gerador De emprego. intensivo de mão de obra, de trabalho, de emprego, e nós estamos falando de uma concorrência desleal. Então, você não pode comparar. Então, a maior luta hoje, eu não gosto de usar o termo luta, não. Hoje, a pauta que está sendo discutida é a questão da isonomia tributária, ou seja, as mesmas condições. E aí a gente pode daí trazer várias consequências para a sociedade, para o mundo dos negócios, para o mundo do trabalho, inclusive um tema que você fala da informalidade. É isso aí. A tendência é aumentar a informalidade. Sim. E se você aumenta a informalidade, você gera evasão de recursos, de tributos. Olha a cadeia como ela vai trazendo comprometimento. Então tem que ser um tema Deixa eu realmente. explicar, para as pessoas, porque eu me lembro que eu estava conversando com. Há quanto tempo tem essa discussão? Gente, lá atrás a gente já vinha discutindo essas questões. Lá atrás a gente já houve uma mobilização nacional do Brasil, das confederações, federações, empresários, sobre esse tema. Esse é um problema seríssimo do Brasil, quando você não tem nenhuma segurança jurídica, quando você não tem estabilidade. Não sei se você está entendendo o que é isso, mas eu vou explicar a vocês um pouquinho. Imagine que entra agora, que nós estamos na época da Copa, entra para jogar a seleção brasileira, e a seleção brasileira entra para jogar contra a China, seleção da China, só que a seleção brasileira, todos os 11 jogadores nossos, entram com a mochila nas costas, levando 60 quilos nas costas. E tem que jogar com aquela mochila nas costas. E vai jogar contra a China, que entra livre, leve e solto, com só com o short, a mochila, a camisinha, a camisa e a coisa. Esta vocês vão conseguir entender. Nós, brasileiros, sabemos produzir o tecido, a roupa, o tênis, o sapato, tudo abaixo de $50. Exatamente. Nós, brasileiros, sabemos fazer. Só que nós temos que colocar uma carga nas nossas costas do empresário em torno de mais do que isso aí, do que 60% do valor da mercadoria. A realidade é essa. É um exagero de impostos que o Brasil cobra, impõe um exagero de fiscalização. Os órgãos fiscalizadores e controladores vão em cima de você para você ter licença de funcionamento da prefeitura, começa com o ambiente, para funcionar, empregado, Ministério Público do Trabalho, AVCB, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é a gente que coloca, não é a gente que eu falo, estou incluindo como empresário, Rosema. Não somos nós que colocamos isso, não. É o governo que coloca nas nossas costas, que para você pagar, e eu tenho que repassar esse valor para o governo, para a reciprocidade, prestar excelente serviço para vocês. Ô, Paulo, uma coisa que vale a pena sempre colocar é que nós estamos falando que a maioria dessas empresas são micro e pequenos. Exatamente.
E todo esse arcabouço de exigências cai nas costas de um pequeno empresário que nem sempre tem um contador, tem condições de pagar um contador para fazer. Quer dizer, o que a gente precisa aqui colocar é que esse pequeno empresário, que é uma das peças desse xadrez que está sendo mais penalizado, ele tem que comprar, ser comprador, ser vendedor, ser gestor. Ele faz multipapéis dentro da sua empresa. E ele está sendo agora impulsionado aí para a informalidade, porque ele é empreendedor. Ele não vai se tornar CLT. Ele vai continuar sendo empreendedor. Ele precisa sobreviver. Vamos aqui para os bairros, para as lojas de rua. Ele não vai fechar seu negócio. O que é que ele vai fazer? Vai para a informalidade, vai Parar de pagar contratar. imposto. Outra coisa, vai contratar sem carteira assinada, porque ele precisa Ele pagar vai seu importar, Rosema, ele vai importar Também tem zero. isso. O mesmo produto está concorrendo para tentar vender, concorrendo com os chineses ou com qualquer produto quente. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus. A gente precisa entender. A gente precisa ir na veia e ter a coragem de dizer, é o que eu digo todo, e aqui nós vamos ter que dizer sempre, consciência cidadã participativa transformadora, é você desenvolver a maturidade para você dizer assim, não, mas para mim está ótimo, eu pego o telefone, ligo, rapaz, no outro dia está na minha porta. Como é que chegou livre, né? Como é que é aquilo? O e-commerce, você pede e chega. Passe livre, chega lá, É. chegou, como é que tem um que a gente brinca, chegou na sua porta, aí é o Mercado Livre, aí você abre a porta, tá lá, você vai encontrar até um pacotezinho diferente, com um par de sapato aqui e outro par de sapato e outra caixa. Eles separam até as caixas para não passar do que eles estão dizendo. E vem com nome diferente, e todo mundo sabe disso, que compra, né? E cadê os órgãos fiscalizadores e controladores? E aí, como é que acontece? O cara traz para cá, eu vou vender também, mas veja bem, gente, entendam. Consciência de cidadania é você escolher. Se você não quer que a gente pague imposto para dar benefícios sociais, que não existe nenhum benefício social, nem assistencialismo, sem o dinheiro do pagador de imposto, quer comprar barato camisa, blusa, calcinha, short? Vamos vender. O brasileiro sabe fazer e sabe vender. Tira a carga tributária. Não vai ter dinheiro para manter as instituições públicas. Nós estamos insatisfeitos, Rosema, a verdade é essa. Com o Brasil. Nós estamos insatisfeitos com nossas instituições públicas. Nós temos insegurança jurídica. Nós temos escândalo hoje no Supremo Tribunal Federal. Vendo ministro do Supremo Tribunal Federal brigando um com o outro, esculhambando um com o outro, discutindo e querendo passar pano em cima de escândalos. Correto. Nós estamos com segurança jurídica para o empresário, nós estamos vendo o seguinte, o que vale hoje é ganhar a eleição, custe o que custar. Agora, complementando, você falou você fala num ponto importante, consciência cidadã. Então, eu vou mudar de posição, eu vou deixar de ser empresária, meu papel como empreendedora, como empresária, como defensora da micro e pequena empresa, e vou passar como consumidora. Como consumidora, eu acho ótimo. Claro, eu chego, entro no site, compro um produto bem mais barato, recebo em minha casa, eu estou feliz. Mas qual é o resultado a curto e médio prazo para a sociedade? Porque eu tenho que ter consciência cidadã. É isso. Qual é o impacto desse mercado que está gerando desemprego? E isso vai chegar para vai chegar como? Vai chegar para mim. Para quem está comprando, vai chegar para quem está comprando também. Vai chegar porque chega insegurança, chega desemprego na família, porque o desemprego é sistêmico, dá em todas as famílias. Evasão de recursos, ou seja, serviços sociais, os serviços públicos vão cair porque não vai pagar. O que nós temos que ter essa visão é da cadeia. Eu não posso ver, eu estou comprando mais barato, mas qual vai ser o impacto? Outra coisa importante, o empresário está na pressão, vem agora a escala 5x2, por exemplo. Eu sou defensora de que as negociações deveriam ser entre sindicato patronal e sindicato laboral. Eu também. Nós já temos uma maturidade institucional, uma maturidade cidadã que permite
que os sindicatos negociem de acordo com as especificidades de cada setor. Não Correto. cabe mais ao governo, de cima para Não cabe. baixo, Perfeito. vir com uma imposição de carga, porque cada negócio é uma coisa. Aí eu estou no varejo, que em Salvador, especificamente, comércio e serviço corresponde a quase 70% das ocupações. Eu sou mulher, sou vendedora, quer dizer, eu já vou ser penalizada, porque a legislação só permite que mulher trabalhe um domingo sim, um domingo não. Muitas empresas, muitos bares e restaurantes, muitos lojistas estão deixando de contratar mulheres por isso, porque o comércio abre dia de domingo, mesmo que venha pagar hora extra. Mas mulher não pode, então eu prefiro ter um homem, porque é uma questão de custo. Aí vem outra coisa, vendedor vive de quê? Comissão, não é isso? Se Claro. eu vou reduzir as horas de trabalho, a comissão não vai cair? Claro. Não vai impactar na renda da família? Claro. Não vai impactar na qualidade de vida, na Claro. escola que eu talvez Isso aí, tenha que isso mudar? aí é dignidade humana. Então, por que o trabalho está sendo penalizado? Isso não cabe, para mim, não cabe a deputada, a vereador, que está lá nos suas salas com ar-condicionado discutindo, deixa que os sindicatos Não, e outra coisa, então libere de vez, deixa as pessoas negociarem direto, e aí vai fazer o que com o sindicato? Então, ainda bem, o que nós estamos vivendo aqui é o seguinte, gente, o pior é o seguinte, o que é pior? Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A preocupação é, faça uma pesquisa eleitoral, se o povo acha melhor as blusinhas, aí eu vou dizer, não, eu botei as blusinhas, a taxa lá, lutei para botar e botei, mas agora eu comecei aqui e acho melhor tirar. Por quê? Porque o povo está achando que o melhor vai dar voto se você tirar. É, O discurso, a narrativa. é, Não, diminuir a dignidade da pessoa humana. Estamos dizendo que vai ser voto, então. Não, vamos fazer. é. Vamos diminuir também. Então, também. E o pior, sim, coisa que já existiu no mundo, existe no mundo. A gente não está falando de uma coisa que não se. Proteção. Veja bem, gente, o que é o benefício, o que é a isonomia que você falou aqui? É. O que é a isonomia? Você faz uma reforma tributária preocupado exatamente com aquele negócio. Você compra com 7 de ICMS no estado, com 9 em outro, com 12. Um estado tem 21, outro tem 22, outro tem 19. Correto. Olha a bagunça que é. Aí você quer falar, não, tem que ter isonomia, porque senão paga mais barato e tal. Você traz uma fábrica da China para cá, a BYD, mas você diz o seguinte, para você entrar aqui, no passado, a Ford ou qualquer outro que viesse, é o seguinte, qual é o benefício fiscal que a gente tem? Para quê? Você tem um benefício fiscal para fazer um produto novo, para É. você empregar. Você tem que empregar. Você depois tem uma taxa para pagar menos de ICMS ali, isso é um benefício, para depois você. Por que, que a zona de Manaus tem Zona Franca de Manaus? Por que tem alguns estados que têm como se diz, benefício para as pessoas levar indústria, gerar emprego, porque emprego é benefício social. Está lá na nossa Constituição Federal. Correto. No momento em que você, do nada, está fazendo diferente. Do nada, você já tem instrumentos e ferramentas brasileiras para proteger os produtos. Quando você não tem matéria-prima produzida no Brasil, importe com incentivo também, não paga imposto, você precisa daquele produto. Mas quando você, ao contrário, tem brasileiro produzindo sapato, produzindo roupa, produzindo tecido, e você deixa que os caras tragam para cá e é zero, quer dizer, isso é o contrário, isso aí é destruir, como eu falo, matar a galinha dos ovos de ouro. E precisamos, assim, trazer uma questão também para a pauta sempre regional. Nós vivemos em um país de extensão continental, onde nós temos regiões com grandes diferenças de desenvolvimento. O Brasil não tem um desenvolvimento uniforme. Então, tudo isso, nós que somos nordestinos, precisamos também ter esse olhar sobre o território, sobre o local, porque nós não estamos falando, se existe um desequilíbrio, para o nordestino os desafios ainda são maiores, porque nós estamos numa região que concentra aproximadamente um terço da população brasileira, mas seu PIB corresponde talvez a 13, 14%, eu não pesquisei aqui. Depois até alguém aí da produção, veja aí o PIB do Norte, Nordeste. Importante. Pouco, uma região extremamente populosa, com um PIB baixo, com essa concorrência desleal, como é que a gente pensa o desenvolvimento do Brasil?
sobre essa ótica, porque a gente não pode querer que o Sul e o Sudeste cada vez mais forte, cada vez mais industrializado, e o Norte e o Nordeste cada vez mais pobre, dependente de projetos, de políticas de transferência de renda. Que está o que também é outra coisa que está dificultando a inserção. Hoje você procura em fazendas, no interior, tudo mão de obra, não encontra. E eles ainda lançam a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que eu fui entrevistado no podcast e Política lá em Itabuna, Certo. e o cara me trouxe os dados que a Fundação Getúlio Vargas estava dizendo que a diminuição, ou seja, que aumentou a saída das pessoas do assistencialismo. Pelo amor de Deus, então eu disse assim, olha, se isso for verdade, eu quero conhecer essa pesquisa, esqueci até de Eu não fazer. sou contra políticas de transferência de renda, porque eu estudei, eu sei que as políticas de transferência de renda são estratégias extremamente importantes para países que passaram por guerra, só que elas não podem ser eternas, elas são políticas transitórias. Meu Marsúpio é um programa de acolhimento do informal que é financiado pelo assistencialismo. Entende, Cláudia? Então, eu também não sou contra. Estímulo. Eu não sou contra, mas tem porta de saída. Porta de saída. Exatamente. Assistencialismo não é eterno. Não pode ser achar que é um direito eterno seu. Não, eu vou trabalhar, não. É uma opção sua não trabalhar. Entenda. Esse é o grande erro cultural do Brasil. Os brasileiros estão achando que é um direito dele escolher não trabalhar e ficar sendo assistido. Não é. Não é. Você tem que trabalhar. E o Brasil está levando essa cultura como sendo normal. Porque é isso que eu estou dizendo no Brasil. Você está entendendo o que está acontecendo? Aqui, ó, o PIB da região Nordeste é cerca de 13,8% da economia nacional. Então, nós estamos numa região extremamente pobre. Do Brasil, a gente só tem 14%, bote 15%. Como entre 13 e 15. Isso daí a gente precisa ter esse olhar regional de desenvolvimento. A gente não, quando nós, lideranças do associativismo, representantes do associativismo, estamos falando, o nosso papel é extremamente importante, porque nós estamos defendendo uma região pobre. Se o cara está carregando uma mochila com 60 quilos, no norte a gente está carregando com 80. Olha bem, os 60 quilos, o imposto é o mesmo, né? Eu estou falando em relação às blusinhas. Mas eu digo trazer o produto em torno do desenvolvimento. Agora, vamos lá. Aí você tem uma política, você tem um país que... Também, eu estou falando aqui que isso está geral. Não é direita e esquerda, não. Pode ser do governo de Lula ou de Bolsonaro, os dois estão defendendo assistencialismo, os dois estão defendendo voto. Os dois estão querendo o seguinte: meu povo é ignorante, né? Sendo ignorante está muito forte, né? Meu povo não tem maturidade entre cidadã, não consegue fazer uma conta maior, ela está olhando imediatismo, ela vai olhar, se eu estou comprando bem, tá bom para mim. Meu povo ouve dizer que é dignidade da pessoa humana, eu vou ficar mais tempo em casa, mesmo eles sendo maioria de informais e de assistidos, porque essas são duas realidades que a gente não pode deixar de ver. A maioria do povo brasileiro está na assistência, aqui no Nordeste, que você falou, e a maioria está na informalidade. Correto. Isso é dados. Então, a maioria do povo brasileiro, a maioria no Estado Democrático de Direito, e não está trabalhando com CLT. Informalidade não recolhe tributo, mas usa serviço público. Total. E usa o dinheiro nosso, do pagamento de imposto. O asfalto, o médico, tudo. Então, é isso que... O que a gente tem que compreender e entender, Rosema, que é o seguinte, que essa é a política real e que as pessoas querem se aproveitar dessa falta de maturidade, da infantilidade entre a cidadã, para dizer, não, a pessoa está tendo essa percepção. Paulo, precisa vocês, empresários, fazerem uma campanha nacional para mostrar isso. Quer dizer, porque senão eles não vão votar em mim se eu defender isso. Se eu defender isso, eu não me elejo. Você tá exatamente. Você tem que nível que nós chegamos no Brasil, o nível que nós chegamos de falta de capacidade de entender um pouquinho mais do que é uma nação, do que é uma economia, do que é chegou a tamanha que os nossos representantes políticos
não estão olhando a economia brasileira, mesmo eles tendo consciência de que está errado, É. que eles querem se manter Se ali. reeleger, Por isso que eu custe o estou, que custar. por isso que eu estou insistindo que classe empresária brasileira, se você não tiver convergência de força, se você não se unir, todas as confederações do Brasil, toda a classe produtiva do Brasil, não se unir e entender que o que a gente tem que ter é voto. Voto. Político não quer financiamento para campanha. Político quer voto. E classe produtiva ou convergência de força para voto, ou entende que nós somos só em 5 confederações, 16 milhões de empresários associados, só CNI, CNA, CNC, CNT e CACB. E que isso são 16 milhões de votos, e que a gente pode fazer bancada, porque tem bancada a evangélica, tem bancada Do do agro. tiro, da água pequena Ah, também, da bala, tem até a representatividade, que aí eu faço uma provocação, só para te dar uma mexida no nosso podcast, vocês meteram o pau em mim. As mulheres estão aí fortes pra caramba, não. mas as mulheres estão permitindo serem representadas pelo um homem que se Correto. vê como mulher. É. Então, será que isso não Não, as incomoda? mulheres não estão permitindo, não. Não? E o que está acontecendo Não. então? Aí talvez eu não sei como é que foi feita a eleição, mas você vê que houve muita reação. E eu acho que, Legítima reação. inclusive, é importante colocar que as pessoas falam assim: eu sou uma feminista. Todo Eu mundo sei, por isso que sabe. eu estou lhe provocando. Por exemplo, É, vou provocar eu para sou uma você. feminista. Mas existe uma falta de conhecimento do que é ser uma mulher feminista. Ah, Porque o feminismo é um movimento filosófico. hum, Nós não somos contra os homens. O oposto ao machismo é o femismo. Aí sim, são mulheres feministas que fazem o contraponto ao machismo, hum. digamos. São contra os homens ou fazem políticas contra os homens. As mulheres feministas, como eu, elas buscam oportunidades iguais. Não direitos iguais no sentido, porque o nosso ponto de partida é diferente. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, tenho casa, família. Eu dedico, com certeza, mesmo tendo um marido parceiro, eu dedico as minhas atividades pelo menos um dia na semana a menos. Por quê? Porque eu tenho que levar, às vezes, uma filha no médico, tenho que acompanhar em alguma atividade. Quando os filhos são menores, aumenta ainda mais essa participação. E esse tempo eu deixo o quê? De me dedicar ao meu negócio. Então, nós precisamos ter políticas públicas que, da mesma forma da taxa das blusinhas, as mulheres vão para o mercado de trabalho, para o mundo dos negócios, com a mochila nas costas, diferente dos homens, porque os homens, tradicionalmente, não é regra, eles saem de casa de manhã, fecham a porta e vão para o seu trabalho. Mas a mulher, ela não fecha a porta, é o celular que toca, é o filho, a filha, é a mãe, é o pai, é o avô, é o tio, é tudo. Então, nós mulheres precisamos ter essa questão de políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios para que nossas empresas sejam mais competitivas nas mesmas condições. Nós somos boas pagadoras, mas o acesso a crédito é menor. Bom, Então tem várias, isso é outra pauta que a gente vai discutir, mas eu calma que eu não sou contra, eu também estou a favor. pelo contrário, você é um grande estimulador e eu tenho Estimulador. orgulho de ter sido sua vice-presidente. Exatamente. E está aqui, Isabela, sua mente está aí, Exatamente. 2 anos Você só, é eu já botei lá. você é um incentivador, você é um Exatamente. líder de vanguarda, você Exatamente. abre portas para Exatamente. mulheres. Para mulher e pau na máquina. É, Agora vamos lá, que você tem entender que eu dou. Volta, né? Isso é bom, esse corte é bom também. Minha mas moral, se é verdade, minha moral vai crescer pra mas se é caramba, né? Mas é verdade, verdade, não tem é que um ter líder disso. de É vanguarda. isso aí. Então, deixa eu colocar para vocês assim, o que eu quero colocar, que a ideia da, da questão da política pública e da representatividade da classe produtiva, isso é muito importante a gente perceber isso. É muito importante que a gente abra o olho, que a gente desperte para isso. Que desperte que a gente precisa. Micros e pequenos empresários, normalmente, ele não quer participar do associativismo. Correto. Ele não quer. E ele precisa participar. Você que é pequeno e microempresário, acredite. Olha, gente, no Estado Democrático de Direito, você sozinho, você só tem uma fração ideal do poder, que é o mando do povo.
E essa fração ideal que você tem, você não vai conseguir, já no Estado democrático, você não vai conseguir, sua voz não vai ser ouvida. Você precisa se associar, se cooperativar, participar de sindicato, qualquer tipo de associação. Essas associações é que vão fazer com que o conjunto coletivo se some a essas vozes com os mesmos objetivos e chegue e consiga atingir a um parlamentar, a um governador, a um presidente e se movimente com legitimidade, sociedade civil organizada. Então, é importante vocês se associarem. Mais do que nunca. Rosema, eu vi a média nacional, 8%. E Nordeste, assim como você mostrou também aí, infelizmente, é menor que Menor ainda. 5. Eu estou dizendo o É, seguinte: cada empresário que abre, ele não se associa. é. É engraçado que ele é capaz de dar dinheiro para ajudar uma campanha de um político, de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, até... mas ele não acredita que ele, se ele botar um pouco daquele pagamento, mixaria que ele faça na associativismo, ou se associar, que ele vai ter representatividade Eu acho que nós não temos essa educação, cultural. a cultura do associativismo. É. Então, nós geralmente, até por uma questão histórica de colonização, de tudo escravocrata, e toda, se a gente for pegar a formação da sociedade brasileira. Então, nós temos intrinsecamente aquela coisa de ter o patrão. Quem é o nosso patrão? O governo. Então, a gente nós não aprendemos a ter protagonismo. São poucos ainda que têm esse protagonismo, essa proatividade para participar de movimentos associativistas empresariais. Nós estamos sempre delegando, inclusive é da natureza humana. Quando eu fracasso, eu quero culpar o outro. Claro. Em vez de eu me culpar minhas incompetências, eu vou culpar o outro. E um dos outros é o próprio governo. Ah, meu negócio quebrou, meu negócio fracassou, porque o governo, porque isso. Então, isso é uma coisa. É governo, é Deus e é o banco. Então, nós geralmente temos. Nunca é a gente. Nunca a gente. Então, é muito importante fazer esse exercício de se olhar e de ver de que a importância do que eu chamo ação política empresarial. Porque fazer política não é só a política partidária. O que nós fazemos aqui na Associação Comercial da Bahia, em qualquer entidade empresarial, é ação política empresarial. Eu empreendo na periferia, Meu negócio, o Shopping Bahia Outlet Center, fica no bairro do Uruguai, na periferia de Salvador. Se eu não tivesse a participação nas entidades, eu provavelmente talvez nem estivesse viva mais. Meu negócio já teria quebrado. Mas o fato de estar no movimento associativista faz com que o quê? Eu consiga interlocução com os entes públicos para buscar as melhorias necessárias, o ponto de ônibus, a iluminação pública. Isso é a força do associativismo, a requalificação da rua, o asfalto. Por quê? Porque eu estou nesse ambiente. É importante mostrar de que eu posso até não estar participando na linha de frente da associação. Mas eu estou com um problema com uma instituição, falei com a presidente, Isabela, na hora ela ligou para a instituição para a gente buscar uma solução para um negócio que impacta hoje 120 empresários e gera 500 empregos. Então, estar participando de uma entidade, na prática, traz benefícios, sim. E em outros a gente precisa, esse olhar que você está falando aí, despertando, e que eu deixo claro, é muito importante. Eu não preciso estar na linha de frente, eu não preciso, não tenho tempo, tudo bem. Mas se associe para a gente ter número, mostrar representatividade, mostrar força de representação. Números. Números. É que muito é importante importante. É o seguinte, entender que associações, e nós queremos fazer isso aqui, empresário associado não vai brigar só. Não, exatamente. Não briga só. Não vai, ele vai ser defendido pela sua prerrogativa de função social que você tem. Você tem função social. Está na Constituição Federal Brasileira. Você tem prerrogativas. E essa prerrogativa vai ser defendida pela associação. Agora, ele não só pode se defender se você estiver associado. Exatamente. Aí, veja bem, é como ela falou aqui também, que a Rodema falou. Minha ideia, eu tenho uma fundação, Paulo Cavalcante, minha fundação, ela tem, eu como propósito, ativismo da função social da empresa. Eu sou ativista, como você é feminista, da função social da empresa. Eu acredito que o país prospera
graças a nós, empresários, nós, empreendedores, nós que geramos riqueza, Força riqueza motriz, força motriz. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês pensarem comigo. Veja bem, essa história de a história do Brasil, 500 anos, tarará, é cá, meu amigo. 25 anos só tem Luiz Eduardo Magalhães. Para contrariar esse pensamento, veja que o que faz mudar é grana, é progresso. Mas 25 pronto. anos, só tem 25 anos o município de Luiz Eduardo Magalhães. Mas vá ver quem é a origem desse povo. É uma origem de colonização. Brasileiros. Sim, são brasileiros, mas eles vêm de uma imigração mais alemã, italiana, onde a cultura do associativismo era muito mais forte. Eles, por origem, por educação, se associaram. Eles têm a colônia alemã, a colônia italiana, eles são associativistas. Luiz Eduardo Magalhães. Eles vêm do sul, né? Nós tivemos lá, mas é Brasil. Brasil. Nós somos brasileiros. Sim, É Brasil. mas E eu quero dizer o tô seguinte: entendendo. eu estou dizendo a você que, só para contrariar, eu quero dizer que Luiz Eduardo Magalhães tem 25 anos. E é o que é. E é o que é. Aí você vai para, vou dar um exemplo, você vai para Ilhéus, Itabuna. Vocês vão lembrar da época Do do cacau. cacau. Né? Aí eu lhe Exatamente. pergunto, vá lá em Ilhéus e dê uma olhadinha no passado para você ver como é que era, como era a sede, tá lá, a sede da Associação Comercial de Ilhéus. Um palácio parecido com esse da Associação Comercial. Numa praça aqui de um lado tem a igreja, do outro lado tem a Assembleia Legislativa, a prefeitura, e do lado de cá tem uma casa maçônica enorme também, a maçonaria. Que era o símbolo daquela praça e 4 pontos importantes de crescimento. Então, e o cacau deu muita grana em fez porto, cresceu. Aí depois o cacau vai, tem problema, cai. Café, São Paulo. O que foi que mudou? O que foi que levou para a São Paulo virar o que virou? Então, o que é que nós estamos falando aqui? Gente, não tem jeito. É apoiar, prestigiar, valorizar a autoestima cidadã da classe produtiva. Quem resolve o problema de pobreza, quem dá porta de saída, é produção de riqueza, é empresário. Tanto é que o desenvolvimento não é medido também pelo produto interno bruto. É só ir lá no Google ver de que forma é calculado isso. É a produção, não existe desenvolvimento socioeconômico se o setor produtivo, e por isso vem o PIB, não estiver sendo incrementado. É uma questão de ordem, de matemática, de economia, é uma conta básica de padaria. Então, nós precisamos, sim, aumentar a autoestima do empresário que está sofrido, acabar com isso de que o empresário é sonegador, de que o empresário é explorador. Não. 99% são de micro e pequenos empresários de mês, e pessoas que trabalham ali de segunda a segunda, não tem escala 5x2, minha escala é 7x7. A minha é 7x0, ou 7x0. Não existe 5x2, nem 6x1. A nossa é 7x0, trabalha todos os dias, de segunda a segunda. Então, é isso que a gente tem que trazer, essa realidade do pequeno que está aí sofrendo. E o que a gente tem que fazer é o seguinte: conseguir ter produtividade, para também ter produto, para também chegar nos países dos outros e pedir que a gente tenha incentivo, imposto zero para a gente vender nosso produto. Ô, porque Paulo, na China alguém está ganhando dinheiro. Algo importante que a gente não pode deixar de tocar aqui é que a questão da educação. Enquanto a gente estiver com índices de educação desfavoráveis, nossa competitividade sempre vai ser aquém com relação aos outros países. Mas então, o investimento em educação é muito importante. Você acha que na inovação tecnológica? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, Rosema, quero que você viu o índice também que saiu dizendo que o Enem dos professores, não sei se você viu, que vergonha. Não, Enem, não vi, tem uma prova também que chama-se de Enem dos professores. E que nós, os professores, alguns tiraram 5. Ou seja, 4.
Ou seja, a gente não consegue, dizendo que os professores que ensinam matemática, principalmente, não têm competências para serem professores de matemática. É a profissão que eu vi recentemente, que é a profissão, é o país onde o professor é menos valorizado é o Brasil. Pois é, então, Então, passa mas por não é só isso, isso, né? né? Eu estou dizendo assim, Mas estou falando também a da qualidade. qualidade do ensino e É, ver, mas aí você passa, empurra a pessoa para passar de qualquer jeito, é. vai criando um problema no final da história. Então, quando você pega um país como a China, que a gente tem que elogiar, né, que investe em educação, investe exatamente em produção. E a China China, já que diz Japão, que é o país é, comunista mais capitalista do mundo hoje. é. A Né? economia capitalista, o sistema Exatamente. é socialista, mas É. é E aí o que comunista, mas acontece? Exatamente. E dando certo, a economia é mostrando ao capitalista. Brasil que de É. repente pode até desbancar os Estados Unidos. Então, ainda bem, a gente está aqui falando de políticas econômicas e públicas e sociais que tragam benefício ao povo brasileiro. Eu não estou contra ninguém, eu digo todo dia, esse condomínio chamado Brasil é meu. Eu moro, eu tenho a fração ideal daqui. Exatamente, E é. o que eu quero para mim é viver no país meu melhor, o país nosso melhor. E é o que eu digo, desistir dele nunca, né? Eu falo todo dia. Ah, Paulo, vamos para o Paraguai. Ah, Paulo, vamos sair daqui, vai para a cidadania portuguesa, italiana e tal. E vamos, desiste do Brasil, mas não tem mais jeito? Tem. E a gente pode Tem fazer. família, filhos, netos, tudo. E tem um detalhezinho. Como que a gente vai fazer isso? Insisto, uma campanha nacional pela autoestima cidadã da classe produtiva. O que é isso, Paulo? Gente, digo todo santo dia. Se você plantar o marketing, né, ou seja, de massa, mostrando isso, mostrando ao povo isso, e quem pode fazer isso? Nós, a classe produtiva brasileira. CNI, CNA, CNC, tem Correto. sistema S, tem grana, dinheiro, e já Exato. tem marketing. O que custa juntar, unir todo mundo, convergir, Para um fazer propósito propósito único, único. pautas estruturantes, pautas de É. nação, pautas que atingem todos nós, que tem várias, como essa que nós estamos falando, Convergentes, convergentes, exatamente. e a gente fazer a propaganda na televisão e convergir para voto. A gente precisa transformar nossa força em voto. Aí a E gente vai ter ter representantes. e se for o caso, Rosema, até pensar amanhã em fazer o nosso partido político. Correto, por Por que 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 não? na ABC Paulista pode ter do Sindicato de Trabalhadores, pode sair um partido tão É. bom que chega a dominar o Brasil? Por que que a gente não pode também fazer isso? Excelente ideia. Excelente Você ideia. entendeu? A gente sair da parte produtiva, que você é micro, pequeno empresário, faz parte da classe produtiva, você informal que trabalha faz parte da parte produtiva, e aí fazer políticas públicas que acolham o informal. Exatamente. Certo? Que dê mais Em prol do oportunidade em prol do produtivo. produtivo e que diminua a assistência, que Exatamente. você tenha segurança que você É. pode viver melhor, que valorize o seu real, que seu real, ou seja, que um dólar, certo? Que vale R$ 5,50, fique equiparado, que aí você vai ter o quê? Como se você tivesse poder de compra de comprar É. R$ 5.500 com mil reais. Com R$ 1.000 você comprava 5.500. Imagine qual é melhor, entrar com R$ 1.000 no supermercado ou entrar com R$ 5.500 podendo gastar. Exatamente. Dá para É. entender qual é a questão? Então a questão toda é essa, são políticas públicas e nós precisamos entender, nós da classe produtiva, representantes da classe produtiva, que é da nossa conta sim. Com certeza. Diga aí, Rodrigo, o que é que você quer mandar? Fale mais do seu negócio aí para tocar o bar. Não, eu acho que esses momentos de debate são muito importantes para abrir a mente. Aqui está eu e você, mas isso vai para muita gente. Vai. Nós não somos o dono da verdade, óbvio que existem opiniões contraditórias, mas eu falo com legitimidade porque eu sinto na pele, no dia a dia, como é desafiador empreender na periferia, empreender um pequeno negócio, quando a gente tem que se dividir em 1.001 funções, porque é como eu disse, é vendedor, é comprador, é contador, num país que tem milhões de leis. Como é que um pequeno empresário consegue Compreendo. acompanhar essas mudanças tributárias? Vem agora o novo imposto a partir de 2027. Como é que nós vamos estar preparados para absorver tanta informação e, além de tudo, sobreviver? Então, eu sempre coloco, eu fico vendo às vezes quando tem fiscalização, que eu não sou contra, eu acho que tem que fazer a fiscalização no negócio, tudo. Mas o pequeno empresário, ele chega a tremer, porque ele, quando ele sonega,
ou quando ele deixa de cumprir um compromisso, não é por má fé. 99% das vezes que ele é autuado por alguma irregularidade, eu tenho certeza, porque vivo isso dia a dia, não é por má fé. É isso mesmo. É por falta de informação, falta de capacidade de acompanhar as mudanças. É verdade. Você está à frente do marsúpio e você sabe Sei. que aquelas mulheres Acompanho. ali, elas estão se esforçando para o quê? Gerar renda para a família e cuidar da família. Observando, aí eu vou voltar um pouquinho para as mulheres, Claro. que hoje nós somos, no Brasil, 51% dos chefes de família. De cada 100 famílias, 51 no Brasil é sustentado por uma mulher. No Nordeste, não. No Brasil, 45%, e no Nordeste, 51%. Então, nós temos hoje um papel na sociedade muito importante. O acesso a crédito precisa chegar, o suporte à gestão precisa chegar, e nós precisamos ter mulheres ricas. Mulheres precisam ser ricas, porque pesquisa. Nós distribuímos muito mais riqueza na comunidade do que os homens. Homens são acumuladores por personalidade. Mulheres são distributivas. Nós, antes da gente acumular, a gente paga escola de filho, a gente ajuda o irmão que está desempregado, o pai, a mãe, a vizinha. Pode observar, é da natureza feminina. Não é que um é melhor que o outro, são questões de particularidades da formação do gênero. Isso é Eu acho que eu lindo. nasci mulher, viu, Ana? Você Eu é acho. maravilhoso. Não, Eu acho que eu não nasceu- sabia. Eu estou sabendo que eu sou mulher agora. Porque se sou mulher que tem temperamento. não, você faz parte Pelo amor de de uma Deus, faz um classe. programa Não, marsúpio. eu digo Acolha sempre. o ferroviário. Mas aí eu vou repetir. Você é um homem feminista. Porque ser feminista não é um privilégio só de mulheres. Existem homens feministas e existem mulheres machistas. Eu tenho amigas minhas Ah, machistas. você melhorou agora, né? É. Eita, tá, que eu sou Então, o mulher, feminismo não é uma coisa restrita ao gênero feminino. Existem homens. Eu sou filha. Meu pai era um grande feminista. Eu acho que, inclusive, por isso que eu sou assim, tão ativista, tão protagonista, por um estímulo de meu pai. Você é virado. Você é um homem feminista, mas existem mulheres machistas. Existe essa formação. É por isso que eu digo feminista e machista, e tem o feminismo. Tá. Então eu fico às vezes chateada quando criticam os. Cadê as feministas? Como se toda feminista defendesse pautas de agressão, de coisas rudes. Não, eu sou uma feminista, inclusive feminina. Eu não abro mão do feminino, das minhas características femininas, mas eu quero ter as mesmas oportunidades que os homens empresários têm. Você tem, né? Você é mulher. Mas tem desafios ainda. Isso aí deixa para outra pauta. Gente, maravilha, viu? Tá bom? Você quer falar um pouco especial? O que você acha? Para finalizar assim, dizer que muito importante que eu vou convocar as mulheres para o associativismo empresarial. Precisamos ter mais mulheres no movimento associativista empresarial, ainda somos poucas. Hoje aqui na Bahia nós temos Isabela Soares como presidente da ACB, que é a segunda mulher em 200 anos, 215 anos, a presidir uma entidade empresarial. As outras entidades ainda não nos deram prazer de eleger uma mulher presidente. Então, nós precisamos ter essa rede feminina realmente, porque o empreendedorismo feminino ele é solitário. Nós temos desafios ainda culturais para superar e só juntas nós vamos avançar. Então, fazer um convite às mulheres empreendedoras para se associarem à Associação Comercial da Bahia, em Salvador e nas suas entidades de classe e nos seus municípios. É isso aí, isso ajuda muito a federação, né? Porque eu acredito muito nisso, é o que eu tenho dito. Eu acredito que vocês, como têm esse temperamento mesmo, serem mais participativas, serem mais atuantes, que é verdade, né? Eu acho que é uma oportunidade de transformação no Brasil. Correto. O Brasil precisa mudar. A gente precisa acreditar que é da nossa conta, a gente precisa acreditar que nós podemos transformar no Brasil, né? É bater no peito, eu
que eu chamo o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador. A gente só vai transformar o Brasil quando a gente acreditar que é da nossa conta, ou seja, a gente não pode ficar transferindo responsabilidade. E veja bem, força, é, vou repetir, quem é a representante no Congresso Nacional da classe feminista? Não estou falando do feminismo, tá certo? Não estou falando aquele que você falou que aquela defesa. Não. É, vamos ter certeza absoluta que vocês têm capacidade de eleger quem vocês quiserem eleger. Para a comissão, né? Então vamos lá, vem para cá para a gente tocar o barco também, entendeu? Assim, já vem a coisa com o empresário. Quando eu falo empresário em geral, o empresário não tem gênero, não, tá, gente? Empresário. Empreendedor. Empreendedor. Então, ainda bem, nenhum, pode ser qualquer. Pode ser empreendedor, é gente empreendedora. Então, ainda bem que é uma questão. Vamos convergir nossas forças. Vamos ter consciência de cidadania. Vamos ter consciência de cidadania produtiva. Vamos ter autoestima cidadã. E vamos entender que não adianta a gente achar que porque está próximo do governo da vez, ou do deputado, ou do senador, que isso vai garantir defesa das nossas pautas. Não vai. Ficou provado agora. Correto. Ficou provado agora que a discussão que nem eu, nem Rosa Martins, colocamos contra, inclusive, diminuição de jornada de trabalho, mesmo porque a média do Brasil já é menor do que 44. Mesmo porque já tem 36, já tem de 20 e pouco, já tem. Setor que os setores... São 2.300 atividades de CLT, então, óbvio, que ninguém que por mim ficava uma hora só e cada um que negociasse quanto quer fazer na sua vida. Esse exagero da proteção. É interessante, você vê uma coisa interessante e bacana essa aqui, Rosa? É bacana o seguinte, veja bem que bacana isso. Se você está na informalidade, se você acorda de manhã e vai, sem ninguém lhe mandar, acorda 3, 4 da manhã, pega seu carro e vai atrás das verduras para vender na feira, ou vai vender sua mercadoria, água, a cerveja, acarajé, bate esse negócio, se manda. Você pode ficar no sol, trabalhar sábado, domingo para vender sua cerveja, pode ficar no sol, debaixo do sol, debaixo da chuva, você pode ficar 12 horas, estava no Uber, 12 horas trabalhando. Se você é informal, você pode ficar o tempo que for, ninguém está ali preocupado em lhe proteger. Agora, é engraçado que quando você vira um cidadão de maior, que pode votar, pode até escolher presidente, pode até comprar dívida, pode até se casar, mas quando você se vê defronte de um empresário e aí tem uma relação de trabalho com a CLT, a carteira, aí, meu amigo, você tem que ter a justiça do trabalho, você tem que ter, você já tem férias, 13º, você já tem NR1 agora, você já saúde tem emocional. tudo à sua disposição, mas você agora precisa também que o governo faça um decreto para dizer você tem que ter dignidade humana. Só você que tem CLT. Porque você que está assistindo informal, não. Você pode se lascar, pode trabalhar à vontade, que não é mais da minha conta do governo. Embaixo da chuva, como se o governo não fosse de todos. Como se nós não fôssemos o governo. O governo somos nós. O que nós precisamos é escolher bem os nossos representantes, os nossos governantes, para que eles entendam que a gente tem. Agora, consciência de cidadania. Quando você não tem, você acha que a narrativa, a falácia, as meias verdades dizem assim, não, dignidade humana vai diminuir a hora de trabalho porque você precisa estar com sua família, você precisa namorar mais. Aí você diz, pô, é verdade, eu preciso namorar mais, eu preciso estar com a minha família. CLT, ele só está falando para quem tem a CLT. Ele não está falando para toda a maioria do povo brasileiro, não. Vocês entenderam isso? Vamos lá, Cláudia. Só para dar um toquezinho, que isso é importante. Não, importantíssimo. E essa questão uma coisa que quando eu fui gestora pública, que eu percebi é o desconhecimento. Você foi responsável pelo ordenamento do comércio informal. Montamos uma associação, a Cidivan, que você conhece o presidente e tudo. Eu levei a cultura associativista para dentro do comércio informal. Mas uma coisa, Mário, exatamente, uma coisa que eu percebi é o que as pessoas desconhecem o que significa um serviço público ou um bem público. Sempre a gente olha o bem público como sendo do outro e não nosso. E eu digo sempre, nós não temos um transporte público, nós não temos uma saúde pública e nós não temos uma educação pública. Por quê? O que nós temos hoje é uma educação para quem não tem dinheiro para pagar
uma escola privada, porque se fosse público, seria para seus filhos, seus netos e para os meus. Boa. Então não é público, Boa. é de baixa qualidade. É para quem não tem dinheiro hoje para pagar. Quer dizer, eu preciso trabalhar muito para ter saúde, porque eu pago meu plano de saúde. Então, eu não uso o serviço público. Eu preciso trabalhar para pagar uma escola boa para meus filhos. Então, eu não usufruo do que é público e eu tenho direito. Não tenho? Você não tem direito? Não é para todos? Só que o serviço público hoje não é para todos. A saúde não é para todos. Concordo com você, Ardete. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o público não é para quem não tem dinheiro, o público é para todos. Boa. Na Europa, você tem saúde pública, você não precisa ter plano de saúde, a não ser que você queira Boa. por uma coisa. Então, nós precisamos também. Eu quero ter escola pública, eu queria que minhas filhas fizessem UFBA. Por que eu tenho que pagar para faculdade privada? Por que eu tenho que pagar um plano de saúde exorbitante quando eu pago o tributo? Eu queria utilizar o serviço de saúde público. Entendeu? Então, aí é. E outra coisa, transporte, eu tenho que ter carro, porque eu não tenho condições de usar o transporte público. Então, não é público. Segurança, é para segurança. Tenho que ter segurança na rua. Na shopping. Então, nós perdemos o conhecimento do que é público. E o gasto público aí. Nós não temos serviços públicos, nós temos serviços para quem não tem dinheiro para pagar. Para eu usar um termo educado, porque depois me processam, entendeu? Então, a gente precisa começar a entender o que é público. A rua é pública, então nós precisamos cuidar, não podemos jogar lixo na rua, porque aquela rua não é de todo mundo. Por que eu jogo lixo na rua? É isso aí. Então, o senso de público é o senso de que é de todos, independente da classe social, do gênero ou da cor. Muito bem, Rosana. Minha amiga, por favor, diga aí, despeça aí desses. Eu adoro vir para aqui, eu também. Prazer, a gente dá risada. Eu e você, a gente faz uma revolução se deixar, viu? Prazer, obrigada pela oportunidade, obrigada adorei essa fala. Por isso que eu ficar aqui o dia todo, porque ela toca. Eu me lembrei agora que eu fui secretário, então deixa eu falar desse negócio aqui. E temos muita coisa para falar, João. É muito bom falar com você sempre, é sempre enriquecedor. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir também. Faça os bons cortes, Nelsinho, para poder ficar legal. Eu acho que fez bacana, vamos para as partes aí, vamos divulgar esse negócio, que vale a pena. Fala mais pra gente. Até a próxima. É da nossa conta. Compartilhe, curta. Valeu. Vamos lá, Paula Máquina.